Está começando agora o Rádio MP Entrevista, um programa do Ministério Público de Minas Gerais. A saúde mental é uma pauta cada vez mais urgente e exige políticas públicas eficazes, com serviços integrados e atendimento humanizado. A implantação de uma rede estruturada de apoio é fundamental para garantir cuidado contínuo e prevenção. Para falar sobre a importância da rede de apoio à saúde mental e a atuação do Ministério Público de Minas Gerais nessa área, o Rádio MP Entrevista recebe a promotora de justiça Giovana Caroni, coordenadora da área de defesa da saúde do MPMG. Olá, promotora Giovana, seja muito bem-vinda ao Rádio MP Entrevista. O Ministério Público de Minas Gerais é sempre muito procurado pelos usuários desse serviço de saúde. Como tem sido a luta do MPMG para que esse serviço seja contínuo e também expandido? Os movimentos sociais, eles têm esse livre trânsito conosco, porque são eles que usam os serviços, né? Então, eles vieram trazer para a gente, né, algumas dificuldades que eles estavam tendo sobre a questão da regionalização dos CAPs. A gente sabe que em Minas Gerais, mais de 80% dos municípios não tem porte populacional para você fazer a habilitação de serviços, de acordo com o que preconiza o Ministério da Saúde. Então, é necessário que haja essa regionalização para que as pessoas consigam fazer seus tratamentos nessa seara da saúde mental. Quando esses usuários eles trazem essas demandas, onde é que está o grande problema, promotora? É um município que não se enquadra nos requisitos para a habilitação de um CAPS, por exemplo, às vezes o Ministério exige 150 mil habitantes para você ter um CAPS. O financiamento da saúde ele é tripartite, né? São municípios, estados e a União. Então, quando é o Ministério da Saúde, né, mediante um pedido do Estado com o município, eles pedem a habilitação do serviço, isso implica que venha recurso federal para o funcionamento do equipamento, em que existem altas demandas de saúde mental. Se o município quiser fazer, ele não se enquadrar, né, nos requisitos do Ministério da Saúde, ele vai ter que pagar com dinheiro próprio do Tesouro. Então, essa é a questão. Então, eles vieram trazer para a gente essa questão, essa necessidade de regionalização do CAPS. E é importante, Marco, foi isso que eu trouxe, né, para os representantes, né, os usuários da saúde mental, do serviço de saúde mental. Nós estamos desenvolvendo um panorama da RAPS. Então, assim, os promotores vão colocar o cursor nos municípios e saber quais serviços, quais pontos de atenção, quais equipamentos estão funcionando dentro da rede de atenção psicossocial e o que falta implementar. Quando a gente fala em RAPS, a gente fala num conjunto de serviços e ações. E existe um Power BI do Estado que consolida esses dados. Existe um equipamento que chama Unidade de Acolhimento Transitório dentro da RAPS. No estado inteiro de Minas Gerais. É um déficit absurdo. O número de CAPs também é pequeno. SRTs, que são serviços de residência terapêutica. Desde que eu vim para o Cal Saúde, eu elegi, né, a questão fortalecimento da rede de atenção social e o seu diagnóstico com prioridade institucional mesmo. A premissa da atuação na saúde mental é o fortalecimento da rede de atenção social da RAP. O que é a regionalização, promotor? Explica para quem... A regionalização, claro, ela tem uma diretriz do Sistema Único de Saúde. Olha o nosso país, ele tem dimensões continentais, e o nosso estado também. Então, é necessário que haja essa regionalização para garantir oferta dos mesmos serviços que uma capital tenha para outros municípios pequenos, que é o caso. Dentro da diretriz de regionalização, é necessário que haja essa articulação entre algum município, por exemplo, vou dar um exemplo de um CAPS regionalizado, Congonhas. Congonhas é um CAPS regionalizado que atende outros municípios, Coldisburgo, outros tantos municípios. Falta essa regionalização. E quando a gente fala em regionalização, a gente fala de toda a logística, inclusive do transporte, né? Uma pessoa que mora a 30, 40, 50 quilômetros, ela tem que ter esse transporte para ir, né, num CAPS, para ter esse atendimento. Porque o CAPS, ele funciona como um serviço de urgência psiquiátrica. E também ele faz alguns atendimentos ambulatoriais. Então, é necessário que exista esse equipamento de saúde para atender as demandas. Porque, assim, a RAPS, Marco, ela veio nesse processo da reforma sanitária, né, da reforma psiquiátrica. Então, fecharam-se hospitais psiquiátricos, mas criaram essa rede substitutiva. Só que cada leito fechado tinha que investir na RAPS. Você falou que, assim, fecharam os hospitais, mas a RAPS ainda não está implantada da maneira adequada. Não está. Né? E outra coisa, para se, por exemplo, você citou o exemplo de Congonhas, para se regionalizar, tem que haver acordo entre os municípios também, isso é fundamental? Exato, tem que haver diálogo. Sim, essa pactuação, né? Tudo no SUS é pactuado, né? Nas instâncias colegiadas, na comissão intergestões bipartite. Então, é necessária essa pactuação. Existe uma resolução, uma deliberação, que ali vai
pactuar, porque implica em repasse de verba. O SUS, ele é um sistema muito complexo que comporta alguns arranjos e manejos. Só porque o município é pequeno, ele não tem porte populacional para implementar um determinado serviço. Ele pode, por meio dessa diretriz do SUS, se articular para que ele consiga que os seus municípios consigam, né, tenham esse atendimento. Em Minas Gerais, quantos CAPs regionalizados a gente tem hoje? Regionalizado, Marcos, isso é uma coisa que a gente está buscando dentro desse panorama, porque nem mesmo eu tenho essa informação. A gente está buscando essas informações justamente o quê? Para a gente fomentar cada vez mais essa política de termos CAPs regionalizados. Acho que mais de 80% dos municípios tem menos de 15, 20 mil habitantes. E não vão ter um CAPs? Não vão ter. Pela normativa do Ministério da Saúde, você não teria que ter CAPs ali. Só que será que as pessoas que moram num município pequeno não vão ter adoecimento mental? Veja a atual nossa sociedade, adoecida. Raro você não ter uma demanda de saúde mental ou não conhecer uma pessoa que tem uma demanda de saúde mental. E aí inclui depressão, às vezes uso de álcool e outras drogas, um transtorno bipolar, uma esquizofrenia. Hoje em dia, assim, nós estamos num momento, né, de pós-pandemia. A gente está fazendo tudo muito alinhado, de forma muito alinhada, todas as orientações do Ministério Público como um todo. Mas a senhora acha que talvez seja assim, os próprios gestores municipais ou estaduais não se atentaram para essa sociedade doente que a gente tem hoje, a importância dessa rede toda? Pode ser só uma questão de vontade política, que a rede de atenção psicossocial é uma política pública, ela tem que ser implementada. E aí vem o papel do Ministério Público. Nosso maior papel é na fiscalização de políticas públicas e na indução de boas políticas públicas. Às vezes os gestores optam por você fazer convênio com uma clínica, fazer convênio com uma comunidade terapêutica, ao invés de você estruturar a sua rede de atenção psicossocial. Então a gente sempre trabalha com essa rede que não está implementada. E aí vem aquele senso comum, não funciona. Desde que, né, a assessora vocacionada que agora está no Cal Saúde, desde que a Bárbara veio para o Cal Saúde, a rede de atenção psicossocial, ela dá conta de resolver, só que ela precisa estar estruturada. E aí entra o papel do Ministério Público. E o Ministério Público cobra com recomendações ou com ACPs também? Como é que tem sido mais a atuação? Isso. Nós vamos também fazer um roteiro de atuação para os colegas, fornecendo modelo de ação civil pública, modelo de recomendação, modelo de ofício, modelo de despacho, modelo de reunião. Se o promotor tem um bom diálogo dentro do seu município ou municípios, ele faz um termo de reunião, ele consegue que o gestor ali implemente ali um CAPS, ou estruture melhor a rede, ou às vezes vai ter que partir para a judicialização mesmo, só judicializando, né, com essa cogência do Estado, que você vai conseguir com que o gestor faça com que essa política pública seja executada. Quando a gente fizer, né, entrega para os colegas dessa ferramenta, nós vamos também fornecer todos os tipos de modelo, seja de atuação extrajudicial, como da atuação judicial também, que às vezes, no caso, ela é necessária. Qual que é a importância dos CAPs dentro dessa rede aí para a população? Talvez muita gente nem entenda o que é, mas porque mesmo que a senhora disse que são poucos, né? Qual que é a importância toda essa estrutura, principalmente do CAPs aí para a população? O CAPs, né, assim, se a gente pegar no estado inteiro, são poucas unidades, por exemplo, mas Belo Horizonte, a rede de atenção psicossocial é muito bem estruturada, até mesmo em Contagem, existe algum déficit, mas existe essa estrutura. Existem os CAPs, que são pote 1, 2 e 3, o CAPs 3 é o que funciona 24 horas. Nós temos o CAPs AD também, que é para álcool e outras drogas. O CAPs, ele é o Centro de Atenção Psicossocial, ele funciona como serviço de urgência psiquiátrica dentro do SUS. Por exemplo, uma pessoa está num surto psiquiátrico, ela tem que ser encaminhada ao CAPS. A pessoa surtava e levava para a UPA, e não fazia a vinculação dela ao CAPS. Se a pessoa não tiver nenhuma demanda clínica, por exemplo, às vezes na agitação psicomotora, ela se corta, precisa de uma sutura, tem que ir para uma UPA. Se ela não tiver nenhuma demanda clínica, ela tem que ir para o CAPS, porque o CAPS é o equipamento adequado para fazer esse acolhimento. E os CAPs, eles fazem, né, a abordagem voluntária e involuntária também. Talvez essa seja a grande questão, né? Então, a pessoa não quer ficar, ela fica ali porque para a saúde dela e para a saúde da família dela. Ela está completamente insulta, ela precisa desse acolhimento. Os CAPs, eles têm esse papel fundamental, mas também
também a gente não pode desqualificar a atenção primária, né? As unidades básicas que têm que também fazer esse atendimento, tem que também ter essa articulação com os CAPs. Nós temos também os serviços de residência terapêutica, que são para egressos de longa internação. Se investiu agora numa rede que é substitutiva, em que prega o cuidado e liberdade. Isso é o mais importante. Nós passamos por uma pandemia. É terrível. Imagina, né, uma pessoa que já tem uma questão, um sofrimento mental, então ela tem que ter esse atendimento adequado, e é claro que há casos e casos. Tem casos que realmente a pessoa precisa de um tratamento mais intensivo. A internação psiquiátrica, ela tem previsão legal. O que a gente precisa fazer é estruturar essa rede para que ela possa também ofertar todo o serviço que ela dá conta de ofertar. O que a gente tem visto, os gestores municipais preferem custear um leito psiquiátrico, num hospital, numa clínica que seja, do que investir na RAPS. É uma atuação, assim, que a gente está tendo muito êxito, assim, e a gente está vendo que a rede, ela tem que ofertar isso, só que ela precisa estar melhor estruturada. E aí que vai entrar essa nossa atuação. Nós, Ministério Público, precisamos enfrentar isso. Essa foi a entrevista com a promotora de justiça Giovana Caroni, que destacou a necessidade de fortalecer a rede de atenção psicossocial e ampliar o acesso da população aos serviços de saúde mental. O Rádio MP Entrevista de hoje fica por aqui. Até a próxima. Do Ministério Público de Minas Gerais, Marco Aurélio Franco. Rádio MP em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.